Depois da França, agora foi a vez do Canadá anunciar a possibilidade de enviar tropas em apoio à Ucrânia. Resta saber como os russos reagirão. Galera, definitivamente não é um bom momento para a humanidade. O risco de uma guerra ainda maior aumenta cada vez mais. E se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica e geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, todos se lembram da fala do presidente francês Emmanuel Macron no início da semana, quando ele levantou a possibilidade de enviar militares franceses em apoio à Ucrânia no combate a tropas russas, o que colocaria a OTAN definitivamente na guerra. E aí uma séria polêmica foi levantada a partir desta fala. Muitos concordando e outros tanto discordando da fala do Macron, acusando-o inclusive de irresponsabilidade por talvez envolver a Europa Ocidental diretamente no cenário da guerra. O fato é que, agora, na quinta-feira, dia 29, o Canadá fez um anúncio parecido. Dá uma olhada na manchete. Seguindo a França, Canadá anuncia a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa canadense. Dá uma olhada, ó. O Canadá está aberto ao envio de unidades não táticas para treinar tropas ucranianas dentro da Ucrânia, desde que tal operação ocorra longe das linhas de frente. Então você percebeu aí um detalhe importante, né? O anúncio diz o seguinte, nós vamos enviar tropas, se enviarmos, não será para o combate direto à Rússia, mas sim para fornecer treinamento aos militares ucranianos e dessa maneira também não apenas deixá-los melhor preparados para a guerra, como também liberar militares que hoje ocupam funções administrativas, de planejamento, enfim, para que eles possam atuar no combate direto à Rússia. Abre aspas aqui para o que disse o ministro Bill Blair, que é o ministro da Defesa do Canadá. Ele disse, não quero colocar o pessoal das Forças Armadas canadenses perto de um teatro de combate que possa criar a percepção de que estamos assumindo qualquer componente de uma função de combate. Tem que ser feito de forma bastante cuidadosa e limitada a possibilidade de fornecer treinamento. Então você entendeu a ideia? Então é como se eles estivessem dizendo o seguinte para a Rússia, olha só, Rússia, nós não estamos em guerra contra vocês, tá bom? Nós só estamos aqui dando treinamento para os ucranianos e aí eles estão em guerra com vocês. Seria uma forma, talvez, de tentar fazer com que os países da OTAN não declarassem, a partir disso, formalmente guerra contra a Rússia. E aí o presidente francês, ou melhor, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, que é o chefe de Estado do país, o Emmanuel Macron é o chefe de governo. Esse rapaz aí, jovem inclusive, pouco mais de 30 anos, ele é o ministro, o primeiro-ministro que exerce a função de chefe de Estado. Ele meio que explicou a fala do Macron. Ele fala aí, a mesma ideia do governo canadense, de que as tropas possivelmente enviadas à Ucrânia serão tropas de não combate, certo? Limitadas ao não combate. Aqui é a tradução do que ele disse. Algumas ações poderiam exigir uma presença em território ucraniano sem ultrapassar o limiar dos combates. Nada deve ser descartado. Essa foi e ainda é a posição do presidente da República, no caso Emmanuel Macron. Então aí meio que explicando, né? Não, pessoal, nós não vamos enviar tropas para o fronte de guerra, mas sim para a retaguarda, para o apoio no chamado backstage aos militares ucranianos. Nesse mesmo sentido, a primeira-ministra da Estônia tinha saído em defesa do Emmanuel Macron. Está aqui ela ao lado dele, inclusive, Kaja Kallas, bonitona, né? Olha o que ela disse. A primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, considerou que as declarações do presidente francês sobre a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia são um sinal para a Rússia de que os parceiros de Kiev não descartam nada. E aí, meu povo? Como será que a Rússia vai reagir a isso, né? Será que a Rússia vai pensar assim, não, tudo bem, eles não estão em guerra contra nós. Quem está em guerra é só a Ucrânia, eles estão enviando militares aí, mas esses militares não estão lutando contra a gente diretamente, então a guerra não é contra a OTAN, é somente contra a Ucrânia. Será mesmo que os russos agirão dessa maneira? Dá uma olhada nisso aqui, Fala de aliados do Vladimir Putin, nesse caso,
fala do Dmitry Medvedev, que é ex-presidente da Rússia e aliado de primeira ordem e hora do presidente Putin. Qualquer tropa francesa na Ucrânia, aqui uma clara referência ao que disse o presidente Emmanuel Macron, qualquer tropa francesa na Ucrânia terá o destino do exército de Napoleão, dizem aliados de Putin a Macron. Ou seja, meu povo, independentemente se essas tropas estiverem no front ou no backstage, a Rússia entenderá como uma declaração explícita de guerra contra o seu país, contra o seu território. Nesse caso aqui, fica claro que a Ucrânia já é considerada pelos russos como parte do seu território, e não um país vizinho, e não um país inimigo, mas sim parte do seu território. Aliado de Putin, disse no Congresso que Macron deveria se lembrar de como a tentativa de invasão terminou para Napoleão e seus soldados, com mais de 600 mil dos quais foram deixados caídos na terra úmida, aqui em referência à derrota francesa lá no século XIX, tirando onda com a França, né? França, vocês vierem, o destino de vocês será o mesmo de Napoleão. É mais ou menos esse o sentido aí da fala. Lembrando que o Putin já tinha também nessa semana falado sobre essa possibilidade levantada pelo presidente francês. Olha o que disse Putin, vamos relembrar. As nações ocidentais devem entender que também temos armas que podem atingir alvos no seu território. Tudo isso realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares, meu Deus do céu, e a destruição da civilização humana. Será que eles não percebem isso? Pergunta aí, finalizando a fala, o presidente Vladimir Putin. Então, meu povo, infelizmente eu não falo isso com satisfação, mas o atual momento é, sem dúvidas, o pior para a humanidade desde pelo menos, talvez ali a década de 60, o período da crise dos mísseis entre União Soviética e Estados Unidos, que envolveu Cuba, você lembra disso também, né? O risco de uma guerra de proporções ainda maiores do que a gente vivencia hoje se torna cada vez maior. E agora, se essa guerra escalar ainda mais, pode envolver o uso de armas nucleares. E não são armas nucleares pequenininhas como as de Hiroshima e Nagasaki. São armas aí com poder de destruição várias dezenas de vezes maior do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Cê tá doido? E aí, pessoal, mais uma vez eu trago aqui à memória de todos o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, que é aquele que diz que quando um país da OTAN sofre um ataque externo, é função de todos os demais ajudarem na defesa desse país atacado. E aí teve um vídeo anterior aí que eu levantei a seguinte possibilidade. Imaginemos a situação em que a França, por exemplo, envie tropas de maneira unilateral, ou seja, mesmo com a OTAN, a organização em si afirmando, nós não vamos enviar tropas, mas aí um dos países, nesse caso a França, no meu exemplo, decide sozinha falar, não, eu vou enviar por minha conta própria. Aí a França envia. Quando a França envia essas tropas, o que a Rússia vai fazer? Vai reagir. E aí, muito provavelmente, a Rússia poderá atingir alvos dentro do território francês. E aí, nesse caso, a OTAN vai ou não sair em socorro à França? Será que os membros da OTAN vão dizer o seguinte, não, França, você foi por conta própria, agora você que se defenda. Será que vai realmente acontecer assim? Eu estou falando isso porque eu levantei essa possibilidade no outro vídeo e muita gente veio me criticar. Gabriel, se um país agir isoladamente, então ele que se vire para se defender sozinho. Vocês realmente acham que os demais países da OTAN vão deixar a Rússia promover ataques livremente contra o território francês, ali fazendo fronteira com a Alemanha, fazendo fronteira com a Espanha e com uma série de outros países da Europa Ocidental, sem qualquer tipo de ajuda à França? Eu não acredito nisso não, viu? E aí, só para lembrarmos, está aqui um trecho do documento oficial, do tratado mesmo. Olha o que diz aqui o início do artigo 5º. As partes, ou seja, os membros do tratado, concordam que um ataque armado contra uma ou várias das nações das partes, na Europa ou na América do Norte, aqui uma referência a Canadá e Estados Unidos, será considerado um ataque a todos e, por consequência, concordam em que, se um ataque armado se verificar,
cada uma no exercício do direito de defesa individual ou coletiva reconhecido pela Carta das Nações Unidas, prestará assistência à parte ou às partes assim atacadas, praticando sem demora, individualmente de acordo com as restantes partes, a ação que considerar necessária, inclusive com emprego de força armada para restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico Norte. Ou seja, meu povo, o documento não fala dessa exceção levantada por alguns aí nos comentários. Ah, se um país agir sozinho, ele que se defenda sozinho. Não, não é por aí, viu? E aí eu vou deixar esse documento, a íntegra dele, o link, aqui ó, na descrição do vídeo. Você dá lá uma olhada, leia se tiver interesse, e aí a gente volta a conversar lá nos comentários sobre isso aí. Beleza, pessoal? E aí eu quero saber também sua opinião. O que você acha? Será que de fato os países da OTAN vão arriscar um envio de tropas para treinamento a militares ucranianos, podendo assim talvez gerar uma reação russa com o emprego de armas nucleares? Será que isso realmente é algo que passa pela cabeça das lideranças europeias? Escreve aí para mim, quero saber o que você pensa. E se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Tá tudo certo e te espero nos próximos vídeos. Um forte abraço, até lá, valeu!